Bom, na aula de hoje, a gente vai falar sobre dois teoremas muito importantes, tá? Que é aí, ó, o teorema do valor médio. Não só ele, mas também o teorema de Rowley. Começando com o teorema de Rowley. Então, o que que diz? Olha só, então a aula já começa com o teorema, né? Hoje a aula vai ser muito interessante, teorema, aplicações de teorema. Vamos lá, o que que diz esse teorema aqui, ó? Digamos que você tem uma função contínua que satisfaça as seguintes hipóteses, tá? Então, você tem uma função que ela é contínua em intervalo fechado. Essa mesma função ela é derivável no intervalo aberto e f de A é igual a f de B. Então, perceba que para você aplicar esse teorema, você precisa de uma função definida no intervalo fechado. No intervalo AB, sei lá, de 0 a 1, de 1 a 2, de 1 a 5, enfim. Se uma função ela é contínua para esse intervalo fechado e ela tem derivada em todos os pontos de A a B aberto, e além disso, a imagem em A é igual à imagem B, f de A é igual a f de B, aí vem o resultado. Qual é o resultado? Então, existe um número C, pelo menos um, pode ser que tenha mais de um, existe um número C em AB, tal que f' de C é igual a zero. Só isso que diz. Ou seja, se você tem uma função que ela é contínua em um intervalo fechado, derivada no intervalo aberto, e f de A é igual a f de B, então, com certeza, em algum desses pontos, a derivada dela é nula. Vamos entender melhor como é que funciona isso daí. Então, olha só. O que é que esse teorema está me falando? Eu vou desenhar aqui uma função geral. Nessa função geral, deixa eu pegar aqui um A. Digamos que o f de A está bem aqui. Tá? Digamos que a função faça assim. Eu estou fazendo aqui uma função qualquer. Aí ela para bem aqui. Aqui é o meu B. Tá? Então, você tem uma função f, onde essa função f está definida no intervalo fechado. Nesse intervalo aqui, nesse meu desenho, essa função é contínua, só olhando o gráfico? Sim, né? Você não tem nenhum salto, você não tem nenhuma descontinuidade, então ela é contínua. Ela também é derivável em todos os pontos aqui dentro? Sim, também, né? Porque não tem nenhum bico, não tem nenhuma descontinuidade, não tem nenhum bico. Então, essa função aqui ela é contínua nesse intervalo fechado e ela é derivável nesse intervalo aberto. Além disso, perceba que eu fiz aqui de propósito, eu fiz que f de A é igual a f de B. Tá? Olha, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. E nos extremos, a função ela assume a mesma imagem, que é esse valor aqui que eu posso chamar de L. Então, f de A igual a L, f de B igual a L. Tá? Nesse caso, eu posso afirmar pelo teorema que existe pelo menos um ponto aqui dentro desse intervalo, tal que a derivada da minha função é zero. Então, ó, existe um ponto C nesse intervalo de A a B, tal que f' de C igual a zero. Só olhando o gráfico aqui, quantos pontos nesse intervalo eu tenho em que a derivada é zero? Vocês conseguiriam me dizer? Só olhando esse gráfico. Vocês sabem que existe pelo menos um, né? Pelo teorema existe pelo menos um. Só que nesse caso aí que eu desenhei para vocês, existe mais de um. Quantos existem? 2. Então, nesse caso aqui, existem 2 pontos nesse domínio aqui, tal que nesses pontos a derivada é zero. Que pontos são esses? Olha, um dos pontos está bem aqui, vou chamar de C1, é esse ponto bem aqui. O outro ponto é esse bem aqui, ó, que eu vou chamar de C2, que é esse bem aqui. Nesse ponto e nesse ponto, eu consigo identificar visualmente que a derivada é zero. Como é que eu consigo saber disso? É só eu imaginar aqui a reta tangente. A reta tangente que passa por esse ponto aqui seria uma reta assim, ó. Perceba que para esse ponto, a reta tangente ela está exatamente na horizontal, paralela ao eixo x. Nesse ponto aqui, para C2, a imagem dele que está bem aqui, a reta tangente também é paralela ao eixo x. Então, em C1 e em C2, a derivada é zero. O que é a derivada, gente? É o coeficiente angular da reta tangente, né? Então, se a reta tangente não tem inclinação, quer dizer que o coeficiente angular dela é zero. Tá? Beleza. Mas eu também poderia ter só um ponto, né? Por exemplo, olha essa função aqui, que vocês já devem conhecer. Uma função de segundo grau é uma parábola. Onde é que eu tenho A,
e aqui eu tenho b. Perceba, ó, essa função ela é contínua no intervalo fechado AB, ela é derivável no intervalo aberto AB, e f de A é igual a f de B. Então, pelo teorema, eu garanto que existe pelo menos um ponto nesse intervalo aqui, em que nesse ponto a derivada é zero. Qual é esse ponto? É esse bem aqui. Né? Então, bem aqui seria o meu C, onde bem aqui, ó, a reta tangente, ela tem inclinação nula, ou seja, ela é paralela ao eixo X. Tá? É basicamente isso. Então, intuitivamente, né, se você olhar para um gráfico desse aqui, em f de A igual a f de B, e a função é contínua, a função é derivável, você já poderia ser levado a pensar nesse resultado aqui. Né? Porque o que acontece, gente? Olha só. Se eu tenho uma função que é contínua em intervalo fechado, e lógico, é derivável nesse intervalo aberto, e a imagem desse é igual à imagem desse, tu tem algumas alternativas, né? Para essa imagem ser igual a essa, ou a função nunca mudou de imagem, deixa eu desenhar aqui um outro exemplo. Aqui é o A, aqui é o B. Então, digamos que aqui é o f de A e é o mesmo valor de f de B. Então, para você chegar desse ponto para cá, você tem várias maneiras, né? Infinitas maneiras. Uma delas é você ir reto. Tá aqui. Nesse caso, eu tenho quantos pontos em que a derivada é zero? Infinitos pontos, né? Cada ponto desse que a derivada é zero. Só que eu também teria outro caminho, né? Eu poderia passar, para chegar aqui nesse ponto, poderia fazer assim. Ó. Então, o que eu fiz agora? Eu cresci e depois eu diminuí. Né? Eu cresci e decresci. Ou então, eu poderia decrescer e depois crescer. Ou então, eu poderia crescer, decrescer, crescer, decrescer, chegar nesse ponto. Mas perceba que cada vez que eu cresço e depois decresço, eu formo o quê? Eu formo tipo um topo de uma montanha. Ó. E cada vez que eu decresço e depois cresço, eu formo tipo um vale. E cada vez que eu formo um topo de uma montanha ou um vale, nesse topo ou nesse vale, eu tenho que a derivada nesse ponto é zero. Isso a gente vai explorar mais um pouco depois. Mas, por enquanto, já percebo isso daí. Lógico, se a função for contínua, for derivável, toda vez que eu formo um topo ou um vale, eu estou formando um ponto em que a derivada nesse ponto é zero. Tá? Beleza, mas vamos voltar para o teorema. Mas o teorema só está me garantindo isso. Se a função é contínua no intervalo fechado, se a função é derivável no intervalo aberto, e se f de A é igual a f de B, então existe um número C nesse intervalo, tal que f' de C é igual a zero. Geometricamente, ó, por exemplo, eu tenho essa função constante, que eu já mostrei para vocês. Perceba que a função constante, ela é contínua no intervalo fechado, nesse intervalo AB. A função constante é contínua no intervalo AB? Sim ou não? É, né? Constante. Ela é derivável nesse intervalo? Sim ou não? A constante é derivável? Sim, também. Né? A derivada dela é zero. Professor, mas se é zero não é derivável? Não, é derivável. E a derivada é igual a zero. Não ser derivável é quando aquele limite não existe. Agora, se aquele limite existe e é zero, então ela é derivável. Só que a derivada é zero. Tá? Então, aqui, ó, essa função ela é contínua nesse intervalo, ela é derivável nesse intervalo, f de A é igual a f de B, então você tem pelo menos um ponto em que a derivada é zero. Só que nesse caso, todos os pontos aqui a derivada é zero. Em todos os pontos. Nesse caso aqui, ó, eu tenho essa função, ela é contínua nesse intervalo, ela é derivável nesse intervalo, e f de A é igual a f de B. E eu tenho, então, pelo teorema, tem pelo menos um ponto em que a derivada é zero. Nesse caso, só tem um ponto, que é esse daqui. E aqui, ó, nesse outro exemplo, eu tenho dois pontos em que a derivada é igual a zero. Então, perceba, o teorema ele te garante que tem pelo menos um ponto, mas nada impede de ter 1, 2, 3, 4, 5, infinitos pontos. Tá? Depende do problema, depende da questão, depende da função. Mas só o fato do teorema te garantir que existe um ponto em que a derivada é zero, já pode te ajudar em muitas coisas. Por exemplo, vamos ver aqui umas aplicações. Olha só. Demonstre que a equação x ao cubo mais x menos 1 igual a zero tem exatamente uma raiz real. Tá, essa daí não é tão fácil, principalmente para a gente aqui, que a gente não está acostumado a ver muitas demonstrações matemáticas, mas também não é difícil. Então, vamos entender. Eu quero mostrar que essa equação aí, ó, x ao cubo mais x menos 1 igual a zero, ela tem exatamente uma raiz real. Não mais que uma, apenas uma. Como é que você faria essa questão? Pense um pouquinho aí. Olha, a minha equação é essa daqui. X ao cubo
mais x menos 1 igual a zero. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Você conseguiria me mostrar que essa equação aqui, ela tem uma raiz? Você alguma vez já ouviu falar disso, já trabalhou com isso? Com certeza já, né? Então, será que tem algum resultado na matemática que iria garantir para você que essa equação aqui, ela tem raiz? O que vocês acham? Puxa aí na memória. Primeira avaliação. Teorema do? Isso, teorema do valor intermediário. Acertou. Só que tem um outro que é a consequência dele, que é um pouco mais direto, que é o teorema do Bolzano ou do anulamento. É o teorema do valor intermediário, no final das contas você acertou. Mas tem um que é direto logo, que é o teorema do Bolzano ou o teorema do anulamento. O que diz o teorema do Bolzano? Isso não é aula de hoje, são aulas passadas, né? O que diz o teorema do Bolzano? Vocês lembram? Ah, professor, não lembro mais, já passou a primeira avaliação. Não, tudo bem, mas para a segunda vai cair alguns da primeira. Para você entender alguns da segunda, você tem que saber os da primeira. Então, ó, pense que a gente está na primeira avaliação. Primeira avaliação, caiu isso aqui na prova. Prove que existe pelo menos uma raiz real para essa equação. O que você faria? Lembra lá. Teorema, eu dava a dica, use o teorema do Bolzano, ou o teorema do anulamento também, que é um outro nome para ele. E aí, lembrou? Não? Sim? Tá, vamos lá. Eu vou chamar essa função, isso aqui eu vou chamar de f de x. Então, ó, f de x é igual a x ao cubo mais x menos 1. O que o teorema do Bolzano diz? Se a minha função é contínua, nesse caso ela é contínua em todos os reais, então nem precisa me preocupar com o intervalo, mas se ela é contínua em um intervalo específico, tal que nos extremos desse intervalo a minha função muda de sinal, então existe pelo menos uma raiz para essa equação. É isso que dizia. Então, provavelmente você já resolveram alguns exercícios que tinham a ver com isso daqui. Você tinha que mostrar que tinha uma raiz. Aí, como é que você fazia? Você tinha que achar um x tal que a imagem fosse negativa e um outro x tal que a imagem fosse positiva. Por exemplo, joga um x qualquer, joga x0 para ficar mais fácil de calcular. Ó, quando eu uso x0, quanto é que dá a imagem disso daqui? Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá menos 1. Então, ó, quando x é 0, a imagem é negativa, é menos 1. Tá? Isso aqui é menor que 0. Beleza. Agora, me dá um outro x, tal que a imagem seja positiva. Me diz aí. 1. Muito bem. Quando o x é 1, ó, se o x é igual a 1, então meu f de 1 vai ser 1 ao cubo mais 1 menos 1. Aí, só que 1 ao cubo mais 1 menos 1, né, vai dar 1. Só que 1 é maior que 0. Então, ó, eu achei um x, tal que a função é negativa, a imagem dela é negativa, e eu achei um outro x, tal que a imagem dela é positiva. A minha função, essa função aqui, ela é contínua entre 0 e 1? Sim ou não? Sim. Então, eu tenho uma função que ela é contínua no intervalo 0 a 1, e que, nos extremos, ela muda de sinal. Ó. Em 0 ela é negativa, em 1 ela é positiva. Então, pelo teorema do Bolzano, eu posso garantir que esse problema tem pelo menos uma raiz real. Isso que o que eu estou fazendo aqui é de aulas passadas, tá, gente? Então, isso aqui não é assunto novo, é só para a gente relembrar. Mas a gente está fazendo um pouco devagar aqui para a gente ir relembrando. Então, olha só. Como, colocar assim, como f é contínua, em qual intervalo? Nesse intervalo que eu achei, né, de 0 a 1. E f de 0 é negativo e f de 1 é positivo, ou seja, nos extremos ela muda de sinal, então, agora você vai colocar o teorema, né? Então, pelo teorema, professor, não aguento mais teorema, mas calma que ainda vai ter outros teoremas pela frente. Então, pelo teorema de Bolzano, ou do anulamento, aí qual é a conclusão? F tem raiz
real. Pronto. Então, pelo teorema do Bolzano, eu mostrei que f tem raiz real. Professor, o que isso tem a ver com o teorema do valor médio? O que isso tem a ver com o teorema de Rolle, né, que é o que eu aprendi agora? Calma lá. Calma, presta atenção. Eu tinha essa função aqui, e usando o teorema do Bolzano, eu mostrei que existe raiz real para essa minha equação. Só que tem um porém. O teorema do Bolzano, ele garante que existe só uma raiz real? Lembra lá, primeira avaliação? Não, né? Ele garante que existe pelo menos uma, mas pode ter uma, duas, três, quatro, cinco, infinitas raízes. Só que o que a minha questão pede? Vamos voltar para o slide rapidinho. Demonstre que a equação tem exatamente uma raiz real. Então, ele não quer que eu mostre que existe raiz real, ele quer que eu mostre que existe raiz real e que ela é única. O teorema do Bolzano me garante que existe raiz, mas não me garante que essa raiz é única. E agora, o que é que eu faço? Aí eu vou ter que usar um raciocínio aqui matemático, né? Que na matemática a gente usa muito na hora de demonstrar teorema. Então, eu vou usar uma demonstração por contradição. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que essa função aqui tem só uma raiz real, certo? Então, eu vou supor, por contradição, que existem duas. Tá? Suponha que existem duas raízes reais. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Suponha, por contradição... Pessoal, eu entendo que isso daqui que eu estou escrevendo agora, essa resolução, ela não é fácil. Tá? Principalmente para vocês que estão vendo uma resolução assim de primeira. Né? Mas ainda assim é importante, para vocês entenderem a importância do nosso teorema. Tá? Então, vamos lá. Ó, suponha por contradição que existem duas raízes reais para raízes reais diferentes, né? Obviamente, para a equação. Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou supondo por contradição que existem duas raízes reais. Professor, mas se eu não queria provar que só tinha uma, calma. Eu vou supor primeiro que existem duas, e eu vou chegar numa contradição depois. Então, se eu estou supondo que existem duas raízes reais, então eu estou dizendo que existem dois x, ou melhor, um a e um b, tal que f de a igual a zero e f de b igual a zero. Eu estou supondo que a e b são as raízes do meu problema. Então, duas raízes reais, que eu estou chamando essas raízes de a e b. Então, olha só. Suponha que a e b é uma raiz para a minha equação. Se a e b é raiz para a minha equação, quer dizer que quando eu coloco o a naquela minha equação lá, fica f de a igual a zero. E quando eu coloco o b, ele também zera. Porque o que é ser raiz de uma equação, gente? O que é ser raiz de uma equação? É um número tal que quando você joga aqui, isso aqui dá zero. Essa igualdade que ela acontece. Então, eu estou supondo que existem duas raízes, que eu chamei de a e de b. Se eu estou supondo que a e b são raízes, quer dizer que elas zeram aquela minha equação lá. Quer dizer que f de a igual a zero e que f de b igual a zero. Eu estou supondo que a e b são diferentes. Tá? Beleza, calma lá, que ainda tem mais. Tá, então eu estou supondo que existem duas raízes para aquela equação, então f de a igual a zero e f de b igual a zero. Só que aquela função lá, essa função aqui, f de x igual a x ao cubo mais x menos 1, ela é uma função polinomial. Ela é contínua em todos os reais, sim ou não? Sim. Ela é derivável em todos os reais, sim ou não? Sim, também. Ela é contínua e derivável em todos os reais. Em particular, ela vai ser contínua e derivável no intervalo AB. Tá? Então, olha só. Em particular, colocar assim, além disso, f é contínua nesse intervalo fechado AB e derivável no intervalo AB aberto.
Olha lá. Se essa minha função ela é contínua no intervalo fechado, ela é derivável nesse mesmo intervalo aberto, e eu estou supondo que f de A é igual a f de B, porque f de A não é zero e f de B não é zero, então f de A é igual a f de B. Né? Então, se ela é contínua nesse intervalo, derivável nesse intervalo, e f de A é igual a f de B, o que eu posso afirmar pelo teorema de Rolle, que a gente acabou de aprender? Que existe pelo menos um ponto nesse intervalo tal que a derivada é zero. Professor, o que isso tem a ver? Calma, já vamos chegar na conclusão disso daqui. Então, logo, como f de A é igual a f de B, pelo teorema que a gente acabou de ver, pelo teorema de Rolle, existe um C pertencente a esse intervalo AB, tal que, o que acontece? F' de C é igual a zero. Se eu estou supondo que existem duas raízes para minha equação, sendo que essa função ela é contínua, ela é derivada nesse intervalo, então, usando aquele meu teorema, existe um C tal que F' de C é igual a zero. Agora que vai aparecer a contradição. Qual é a contradição? Quem é F'? Vamos lá. F de x é igual a isso daqui, ó. É isso daqui. Então, quem é F' de x? Qual é a derivada de x ao cubo? 3x quadrado. Qual é a derivada de x? 1. Qual é a derivada de menos 1? 0. Tá, aqui não vai dar espaço, mas eu vou escrever ali, do outro lado. Então, olha só. Quem é o F' de C? Ele vai ser 3 vezes C ao quadrado mais 1 igual a 0. Né? Isso aqui é a derivada da minha função. Isso aqui está certo ou tem alguma coisa errada? Olha bem para essa equação aqui. Isso aqui está certo ou tem alguma coisa errada? Lembrando que o C é real, é um número real, não é número imaginário, tá? Não é complexo. E aí? Não é imaginário C. O que tem errado aí, gente? C ao quadrado. C ao quadrado pode ser negativo? Não. Então, esse valor aqui, ele só pode ser maior ou igual a zero. Certo? Então, olha só. Eu tenho alguém aqui que é maior ou igual a zero. E eu estou somando alguma coisa que não é negativa com 1. Isso aqui pode dar zero? Não, nunca. Sendo C real. Lógico que se fosse imaginário é outra história. Mas C é real. Então, isso aqui é maior ou igual a zero, eu estou somando com 1. Então, isso aqui não é igual a zero. Isso aqui é maior que zero. Ou seja, não existe nenhum ponto para aquela minha função lá, tal que a derivada dela é zero. Ah, professor, então, por que pelo teorema ele diz que é igual? Mas, por que eu consegui dizer que era igual? Porque eu estou supondo que existem duas raízes, ó. Quando eu faço essa hipótese de que existem duas raízes, eu chego numa contradição. Estão entendendo aqui que está o problema? Eu estou supondo que tem duas raízes, só que se existem duas raízes, eu vou ter isso daqui. Eu vou ter que 3C ao quadrado mais 1 é igual a zero, sendo que isso aqui nunca vai ser zero, isso aqui sempre vai ser maior que zero. Isso daqui é uma contradição. Então, o que eu provei aqui, gente? Eu provei que se existissem duas raízes reais, então eu teria uma contradição matemática. Ou seja, não existem duas raízes reais. Deu para entender? É isso que é o resultado final. Então, eu queria mostrar que existia só uma raiz real. O que eu fiz? Eu fiz uma suposição. Eu falei assim, vamos supor que tem duas. Só que fazendo essa suposição, eu mostrei que eu cheguei numa incoerência matemática, ou algo impossível de acontecer, porque esse valor aqui nunca ia ser zero, ele sempre vai ser maior que zero. Então, eu cheguei numa contradição. Então, se eu cheguei numa contradição, é porque uma das minhas hipóteses é falsa. E qual foi a minha hipótese? De que as raízes aqui, que existem mais de uma raiz real para aquele meu problema. Logo, existe exatamente uma raiz real para o meu problema. Essa que é a minha conclusão. Como foi que eu provei? Por contradição. É assim que funciona. Então, aqui termina, né? Só que eu tenho que concluir, tenho que escrever aqui alguma coisa. Vamos lá. Então, portanto,
Ó, eu primeiro mostrei que tem pelo menos uma raiz real, e depois eu mostrei que não pode ter mais de uma. Ora, se existe pelo menos uma, mas não pode ter mais de uma, então só existe uma raiz real, né? Então, portanto, existe exatamente uma raiz real para a equação. Então, existe solução e é única para a solução x ao cubo mais x menos 1 igual a zero. Pronto, acabou aqui. Fácil ou difícil? Dá para cair na prova ou não dá para cair na prova com isso aqui? Não é difícil, mas realmente eu entendo que para o aluno que está vendo pela primeira vez uma prova por contradição, isso não é trivial, tá, gente? Mas também não é tão difícil. Se você analisar, ler, reler, tentar entender direitinho, você no final consegue, sem muita dificuldade. E é isso, provei. Como eu provei? Usando o nosso teorema que a gente acabou de ver na aula de hoje. Mas tá, não se preocupe que os próximos exemplos de aplicações desse teorema não vão ser assim tão na matemática pura, digamos assim, né? Vamos lá, olha só esse outro exemplo então. Dois corredores começam uma disputa de corrida ao mesmo tempo e terminam empatados. Mostre que em algum instante durante a corrida eles correram com a mesma velocidade. Tá? Vamos tentar provar isso daí. Eu tenho dois corredores, começam uma disputa de corrida ao mesmo tempo e terminam empatados. Então, eu quero mostrar que, pelo menos em algum momento, eles tiveram a mesma velocidade durante todo o percurso. Então, vamos lá. Então, eu tenho dois corredores. Tem corredor 1 e corredor 2. Então, olha só. Eu vou colocar algumas funções aqui. Para o corredor 1, eu vou dizer que essa daqui é a função posição dele. Tá? Isso daqui é a posição do corredor 1, isso daqui é a posição do corredor 2. Isso aqui tudo é, vou colocar aqui, posição do corredor. A gente entender melhor aqui. Posição do corredor 1 e essa aqui, isso aqui, né? E essa daqui vai ser a posição do corredor 2. Ok? Tá, então eu vou ter uma função posição para o corredor 1 e vou ter uma função posição para o corredor 2. Eu vou definir uma nova função. Essa nova função eu vou definir como sendo f de t vai ser a posição do corredor 2 menos a posição do corredor 1. Então, digamos que daqui, sei lá, a 10 minutos, o corredor 2 estava na posição já, sei lá, 10 metros. O corredor 1 estava a 5 metros. Né? Então, essa função seria 10 menos 5, seria 5. Tá? É basicamente isso. Né? Bom, essa função aqui, ó, como eu estou pegando a posição deles, é óbvio que durante a corrida, né, ninguém teve um salto assim, ninguém correu na velocidade da luz, todo mundo correu na velocidade normal de um corredor qualquer. Então, essas funções aqui eu posso considerar, sem problema nenhum, que elas são contínuas. Tá? Então, ninguém teve uma mudança brusca aí na posição nem nada. Então, posso considerar que elas são contínuas. Além disso, também posso considerar que elas são deriváveis no intervalo que eu estou trabalhando. Tá? Beleza. Então, olha só. Eu tenho essa minha função aqui, f, que é a posição do corredor 2, menos a posição do corredor 1. Eu pergunto para vocês, no tempo t igual a 0, ou seja, quando começou a corrida, a posição deles era igual? Sim ou não? Né? Porque eles tinham que estar na linha lá de largada, né? Então, a gente tinha que ter a mesma posição inicialmente. Então, em zero, essa daqui é igual a esse daqui. Então, já que esse é igual a esse, já que eles têm a mesma posição, então em f de 0, isso aqui é igual a 0. Porque para esse momento aí, ó, o S2 de 0 é igual à posição do corredor 1 para esse intervalo de tempo. Além disso, quando terminou a corrida, vou colocar assim, f TF, tempo final. Tempo final é quando terminou a corrida lá. Quando terminou a corrida, esses dois corredores tinham a mesma posição? Sim ou não?
Não necessariamente, porém o problema me diz que eles terminaram o quê? Empatados. Vamos voltar lá para o enunciado rapidinho. Olha, dois corredores começam uma disputa de corrida ao mesmo tempo e terminam empatados. Ora, se eles terminaram empatados, quer dizer que no final, quando um chegou, ao mesmo tempo o outro chegou. Então, para esse tempo final aqui, a posição deles também era igual. Certo ou errado? Certo, né? Então, ó, isso daqui, essa função f de tf também vai ser zero. Porque no tempo final, a posição do corredor 2 foi igual à posição do corredor 1. Isso porque o problema me diz que eles terminaram empatados. Então, olha só, gente. Então, olha o que eu consegui aqui para essa minha função f. Eu tenho que f é contínua em que intervalo? Nesse intervalo que eu estou considerando, que é o intervalo 0, que é quando começou a corrida, até o intervalo tf, que é o tempo final, é quando eles terminaram a corrida, os dois corredores. Além disso, f é derivável. Gente, isso aqui eu estou, digamos, considerando que ela é contínua derivável, mas para eu considerar isso aqui, eu estou usando um argumento físico, que é o argumento da posição, ele só está correndo, então a posição dele, ela está mudando, mas sem nada, não tem nenhuma mudança brusca, entendeu? É uma mudança suave, digamos assim. Então eu posso considerar que f é contínua nesse intervalo e f é derivável nesse mesmo intervalo, só que aberto. E além disso, eu mostrei para vocês agora que f de 0 é igual a f do tempo final. Ou seja, no tempo inicial e no tempo final, essa função aqui é igual, que no caso é igual a zero, tá? Aqui é igual a zero, aqui é igual a zero. Então, isso é igual a isso. Então, nos extremos, a função ela assume a mesma imagem. Então, ó, é contínua nesse intervalo, é derivável nesse intervalo, e nos extremos ela tem a mesma imagem. Então, o que eu posso concluir pelo meu teorema lá? Né? Então, colocar assim, logo, pelo teorema, o que ele diz? Existe um C, que agora eu vou chamar de T1, sei lá, vou chamar de T1. Existe um tempo aqui que eu vou chamar de T1. Esse T1 está nesse intervalo aqui, que é o intervalo de 0 até TF, tal que... O que diz esse teorema? Existe um ponto nesse intervalo, tal que o quê? Tal que a derivada da minha função, nesse ponto, é zero. Tal que f' de T1 é igual a zero. Só que o que é a derivada de f? Olha lá, eu tenho que a minha função f é essa função posição menos essa função posição. Né? Então, a derivada de f vai ser a derivada dessa menos a derivada dessa. Então, vai ser a derivada de S2 menos a derivada de S1. Só que a gente está aqui na física, né? Então, na física, ó, isso aqui é posição. Estou derivando em relação ao tempo. A derivada da posição em relação ao tempo é o quê? Velocidade. Então, quando eu derivo, isso aqui é a velocidade do corredor 2 e isso aqui é a velocidade do corredor 1. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, derivada de t é igual a derivada de f, né? É igual a velocidade do corredor 2 menos a velocidade do corredor 1, já que a derivada da posição em relação ao tempo é velocidade. Beleza, volto para cá então aqui, ó. Então, o que é a derivada de f? É a velocidade do corredor 2, só que nesse tempo aqui t1, menos a velocidade do corredor 1, só que nesse tempo aí t1. Então, a derivada disso daqui é igual a zero. Então, a velocidade de V2 menos a velocidade de V1 é igual a zero. Ou seja, para esse instante T1, o que acontece? V2 é igual a V1. Tá? Então, daqui, ó, eu concluo que V2 em T1, nesse tempo T1, é igual a V1, para esse mesmo tempo. E acabou. Então, eu usei pelo teorema de Rowley que existe um tempo t nesse intervalo, tal que a derivada de f é igual a zero. Só que quem é a derivada de f? É a velocidade do corredor 2 menos a velocidade do corredor 1.
igual a zero. Então, nesse instante T1, a velocidade do corredor 2 foi igual à velocidade do corredor 1, em pelo menos um momento durante a corrida. Claro que pode ter tido vários momentos em que a velocidade deles foi igual. Tá? Deu para entender, gente? Ou está meio um pouco complicado, né? Toda vez que envolve teorema, o negócio já... Mas é legal, é interessante. Porque a gente enxerga assim, aplicações de teoremas, né, na física, na matemática, então isso é muito interessante. Mas é isso, né? Não é tão complicado assim. Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora para o nosso outro teorema, que é o nosso teorema principal de hoje, que é o teorema do valor médio. O que é que diz o teorema do valor médio? Olha, as hipóteses são quase iguais. Então, se você sabe um, você já aprende o outro mais fácil. Então, olha só. Se você tem uma função que é contínua em um intervalo fechado, de novo, contínua em intervalo fechado e derivável no intervalo aberto, ó, perceba que agora eu só tenho duas condições, porque antes eu tinha três. Ó, quais eram as minhas três condições? Vamos voltar para cá. Para aquele outro teorema, eu tinha que ter três condições. A primeira é que a função tinha que ser contínua em intervalo fechado. A segunda é que a função tinha que ser derivável nesse intervalo aberto. E a terceira é que a imagem nos extremos tinha que ser igual. Agora eu vou tirar essa condição aqui. Só vou ficar com essas duas. E aí eu vou ter o teorema do valor médio. Aí vamos lá. Então, o teorema do valor médio. Primeira hipótese, f é contínuo em intervalo fechado. Segunda hipótese, f é derivável no intervalo aberto. Então, aí já vem para a conclusão. Qual é a conclusão? Existe um número c em AB, tal que f' de c, ou seja, derivada em c, é igual a fb menos fa sobre b menos a. Tá? Então, ó, se f é contínuo em intervalo fechado e f é derivado no intervalo aberto, então a derivada de f é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Vamos entender um pouquinho o que é que diz o teorema do valor médio. Eu vou apagar aqui. Gente, olha só, do lado direito eu tenho f de b menos f de a sobre b menos a. Isso lembra alguma coisa? Vocês se lembram de alguma coisa quando vocês olham essa expressão, f de b menos f de a sobre b menos a? Primeira avaliação, de novo, né? Estou puxando a primeira avaliação hoje. Vamos lá, eu vou colocar aqui uma função. Vou colocar aqui. Colocar aqui xy. Colocar uma função daqui para cá. Então, aqui seria o meu A. Aqui seria o meu f de A. Aqui seria o meu B. Deixa eu colocar mais aqui embaixo. Aqui seria o meu f de B. Pessoal, quando eu faço f de B menos f de A sobre B menos A, o que que isso lembra a vocês? Olha só. Se eu pego esse ponto aqui e junto com esse, isso aqui é uma reta o quê? Secante. E quem é o coeficiente angular da reta secante? Vamos lembrar. O coeficiente angular da reta secante, na verdade, é a tangente desse ângulo aqui, né? E qual é a tangente desse ângulo? Cateto oposto. Quanto é que vale daqui para cá? Vale f de B menos f de A. Então, a tangente, o cateto oposto a esse ângulo é esse daqui. E quem é o cateto adjacente? É esse daqui. Quanto é que vale isso daqui? B menos A. Então, olha só. A tangente de alfa vai ser f de B menos f de A sobre B menos A. Só que isso aqui é o coeficiente angular da reta secante. Aí lembra lá da aula de derivada. O coeficiente angular da reta secante é a taxa de variação média. Lembra lá. O coeficiente angular da reta secante é a taxa de variação média. Então, o que que o meu teorema do valor médio diz? Que se a função é contínua em um intervalo fechado, se ela é derivável nesse mesmo intervalo, só que aberto, então existe pelo menos um ponto nesse intervalo, tal que a derivada nesse ponto é igual a essa expressão aqui.
Tá? Só que o que é derivada em um ponto? É coeficiente angular da reta tangente. Então, o que esse teorema me diz? Que em pelo menos um ponto, nesse meu intervalo aqui, ó, nesse caso aqui seria mais ou menos esse ponto bem aqui. Neste ponto aqui, se eu fosse traçar a reta tangente, ela ia ter o mesmo coeficiente angular da reta secante. Ou seja, em pelo menos um ponto nesse meu intervalo aqui, a reta tangente é paralela à reta secante, a esse intervalo. Em outras palavras, em pelo menos um ponto, a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média. É isso que diz o teorema do valor médio. Então, se a função é contínua em intervalo fechado, é derivável nesse intervalo aberto, então existe um ponto C, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Esse C aqui faz parte do meu intervalo AB aberto. Ou seja, existe pelo menos um ponto nesse intervalo, tal que a derivada, a taxa de variação instantânea, é igual à taxa de variação média. Existe pelo menos um ponto nesse intervalo, tal que a reta tangente é paralela à reta secante, porque elas têm o mesmo coeficiente angular. É isso que diz. Deu para entender agora? Então, graficamente, fica melhor de entender o teorema do valor médio. Né? Então, ele mede justamente com taxa de variação instantânea, reta tangente e reta secante. É a relação da reta secante com a reta tangente, digamos assim. Tá? No intervalo fechado. Tá, e se você quiser também, ó, você pode passar o B menos A para o outro lado, então você vai ter f de B menos f de A igual a f' de C vezes B menos A. Tá? Tá, agora vamos para a aplicação, né? Ah, tá aqui, ó. Por exemplo, nesse intervalo aqui, ó, de A até B, quem é a minha reta secante? Essa reta verde aqui, ó. Vamos ignorar por enquanto esse pedaço aqui, vamos ignorar esse pedaço aqui, né? Então, a reta secante desse intervalo de A até B é essa reta verde que passa por esse ponto e passa por esse ponto. Perceba que entre A e B existem dois pontos, ó. Tem aqui C1 e C2, tal que a reta tangente para esse ponto é paralela à reta secante, ó. Essa reta aqui é paralela à reta secante, essa reta aqui é paralela à reta secante, tá? Então, o teorema garante que existe pelo menos um ponto, mas pode ter 1, 2, 3, 4, infinitos pontos lá, tal que a reta tangente vai ser paralela à minha reta secante, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo. Determine um ponto C, que está nesse intervalo aqui, ó, de 0 até 4, intervalo aberto, para o qual a reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais c, no ponto C e f de C, seja paralela à reta secante que passa pelos pontos. Esse daqui, né? O 0, f de 0, 4, f4. Então, é basicamente o teorema do valor médio que eu vou ter que fazer, né? Então, o que ele quer nessa questão aí? Vamos lá. Eu vou anotar aqui. Eu vou anotar o intervalo e vou anotar a minha função. Então, ele me dá essa função aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E o intervalo que eu estou trabalhando é o intervalo de 0 até 4. Aí tá. Ele quer que eu ache quem é meu ponto C, que está nesse intervalo aqui, tal que a derivada em C é igual ao coeficiente angular da reta secante, para esse meu intervalo aqui. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o coeficiente angular da reta secante, que passa por esses pontos 0f de 0 e 4f4. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar assim, coeficiente angular da reta secante. Então, se eu pedisse para vocês, pessoal, calcule o coeficiente angular da reta secante dessa função para esse meu intervalo aqui. O que você ia fazer? Você ia calcular isso aqui, ó. Você ia calcular f4 menos f0 e dividir por 4 menos 0. Isso é o coeficiente angular da reta secante, ou taxa de variação média. Né? Aí tá, vamos calcular isso aqui. Então, f4, eu vou substituir aqui por 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. Eu vou subtrair do f0. Só que quando x é 0, isso aqui some, e eu fico só com 6. Então, o f0 é 6. Dividido por 4
4 menos 0 eu já posso deixar 4, né? Tá, aí eu corto esse 6 com esse menos 6. Aqui vai sobrar 16, ou então posso logo cortar esse 4 com esse, né? E aí eu vou ter 4 menos 5, que vai ser menos 1. Tá? Se eu não errei nenhuma conta, cortei aqui. 16 menos 20 vai ficar menos 4. Tá. Então, o coeficiente angular da reta secante é menos 1. Agora eu quero calcular qual é o meu ponto C, tal que a derivada em C é igual a menos 1. Como é que eu vou fazer? Vou usar o teorema do valor médio. Então, vamos lá. Primeira coisa, essa função aqui, ela é contínua nesse intervalo fechado? Sim, porque ela é uma polinomial. Então, não tem nenhum problema. Ela é derivável nesse intervalo aberto? Sim ou não? Sim, também porque ela é polinomial. As polinomiais você não tem problema com elas. Elas são contínuas no intervalo lá que você quer e são deriváveis também. Então, já que ela é polinomial, ó, então f é contínua no intervalo que eu estou considerando. Qual é o intervalo? De 0 até 4. Isso é uma condição. A outra condição é que f é derivável nesse intervalo. Intervalo de 0 até 4 aberto. Né? Então, se f é contínua nesse intervalo fechado e f é derivável nesse intervalo aberto, então, pelo teorema do valor médio, né, basta que eu só tenha essas duas hipóteses aqui, logo, é que eu vou abreviar, teorema do valor médio. Esse teorema aqui ele é muito usado na matemática, principalmente se você for fazer um mestrado, doutorado. Esse teorema aqui, às vezes é usado até em artigos, para publicar artigos, para vocês verem a importância dele. Tá, então logo, pelo teorema do valor médio, existe um C pertencente a esse intervalo de 0 até 4, tal que o quê? Tal que a derivada em C é igual a f4 menos f0 sobre 4 menos 0. Só que isso aqui eu já calculei, né? Bem aqui, deu menos 1. Então eu sei que isso aqui é igual a menos 1. Quem é a derivada de x? Vamos lá. A minha função é essa daqui. A derivada dela vai ficar 2x menos 5. Né? Isso aqui é 0. Então a derivada em C vai ficar 2 vezes C menos 5. Igual a menos 1 que vem daqui. E agora só resolve isso daqui, né? Passa para lá somando, vai ficar 4. Então, teu C divide por 2, né? No final vai dar 2. Então, tá aqui. Então, em C igual a 2, a derivada da minha função é 0. Será que é verdade mesmo? Vamos ver. Olha só. Desculpa, a derivada é 0 não. A derivada tem que ser menos 1. A derivada é 0, é o teorema anterior. Então, vamos lá. Deriva isso daqui. A derivada disso aqui vai ficar 2x menos 5. 2x menos 5. Agora, para x igual a 2, vai ficar 4 menos 5. 4 menos 5 é menos 1, que é onde eu queria chegar. Agora, esse 2 está dentro do meu intervalo de 0 a 4? Tá. Então, pronto. Eu achei o ponto nesse meu intervalo, tal que nesse ponto a derivada é menos 1. Ou melhor, nesse ponto a reta tangente é paralela à reta secante para esse meu intervalo. Ok? Alguma dúvida? Estão gostando do teorema do valor médio? Muito interessante, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar. Olha só, isso aqui é só também uma observação, não chega a ser um exemplo. Ó. Se um objeto move-se em uma linha reta com uma função posição, então você lembra o que é a velocidade média? É a variação da posição pela variação do tempo, né? Então é a posição final menos posição inicial dividido pelo b menos a, isso aqui é o tempo, né? É o tempo final menos o tempo inicial. Né? E o que é a velocidade? A velocidade é o s', né? A derivada do espaço em relação ao tempo. Então, o teorema do valor médio nos diz que em algum instante t, entre a e b, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. É o que a gente já estava falando, olha só. Quando a gente veio falar que o teorema do valor médio, o que a gente estava falando aqui? Que o teorema do valor médio garante que em pelo menos um ponto do seu intervalo, a derivada nesse ponto é igual a isso daqui, que é o coeficiente angular da reta secante. Só que, se essa função aqui fosse uma função posição, por exemplo, se isso aqui fosse uma função posição e esse daqui fosse o tempo, então qual é a derivada da posição pelo tempo? Isso aqui seria a velocidade.
Velocidade instantânea. E o que seria desse lado aqui? Velocidade média. Porque o que eu falei para vocês quando eu falei o teorema do valor médio? Eu falei, olha gente, o teorema do valor médio me diz que em pelo menos um ponto a taxa de variação média é igual à taxa de variação instantânea. Não foi isso que eu falei? Então, agora usando em termos de posição e velocidade, o teorema do valor médio me garante que pelo menos um ponto a velocidade instantânea foi igual à velocidade média. Ou então a aceleração média foi igual à aceleração instantânea. Enfim, você pode aplicar esse teorema para essa situação também. Tá? Ok. Aí diz aqui, ó, em geral, o teorema do valor médio pode ser interpretado como se dissesse que existe um número na qual a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média. Foi o que a gente acabou de falar. Tá, esse exemplo aqui eu vou deixar para casa. Também não, assim, é um exemplo meio que matemático também, não tem uma aplicação física, mas é importante, né? Então, suponha que f de 0 é igual a 3 e f' de x é menor ou igual a 5 para qualquer valor de x. Quão grande f2 pode ser? Olha lá, então, qual é o valor máximo para a imagem quando x é igual a 2? Interessante, né? Mas eu não faço ideia como é que resolve. Calma, tenta resolver. Se não der, tem lá nas notas de aula, mas não é difícil. E, lógico, vai usar o teorema do valor médio. Né? Tá, olha só. Vamos tentar fazer rapidinho essa daí. Suponha que uma rodovia reta há 2 carros de patrulha da polícia rodoviária que estão distantes 5 km um do outro. Suponha também que um caminhão passou pelo primeiro carro da patrulha com velocidade de 55 km por hora e, sem parar, 4 minutos depois passou pelo segundo carro da patrulha com velocidade de 50 km por hora. Tá? Mostre que, em algum instante entre os carros, o caminhão ultrapassou o limite de velocidade dessa rodovia, que era de 55 km por hora. Olha só, deixa eu fazer um desenho aqui para a gente entender, né? Então, você tem um carro, ele passou aí pelos carros da patrulha da polícia. Pelo primeiro carro, ele passou com uma velocidade de 55 km por hora. Pelo segundo, ele passou com uma velocidade de 50 km por hora. A pergunta é, será que ele ultrapassou 55 km em algum momento nesse percurso dele? Vamos lá. Vamos ver, né? Então, olha, meu desenho não é tão bonito, mas vai servir para a gente agora, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um carro da patrulha. Isso aqui é só uma caixa de papelão com roda, mas não tem problema. A gente só quer uma representação, tá? Isso aqui é outra caixa de papelão com roda. Então, tá aqui. Aí ele fala que entre esses 2 carros de patrulha, eu tenho 5 quilômetros, se eu não me engano, é isso que ele diz. Daqui a pouco eu... Ah, tá aí já. Então, olha só. Tá certo, eles estão distantes 5 quilômetros um do outro. Aí, tinha um carro que passou pelo primeiro aqui, ó, com uma velocidade de 55 km. Vamos voltar lá rapidinho. Tá aí, 55 km. E 4 minutos depois passou por isso aqui com 50. Tá, já peguei. Então, nesse instante aqui, ó, um carro passou por aqui, tá, gente? Ó, o carro eu vou ter que desenhar aqui em cima. Então, um carro passou por aqui e passou por aqui. Quando ele ultrapassou esse caminhão aqui, a velocidade dele era de 50 km por hora. E quando ele ultrapassou esse daqui, a velocidade era de 50 km por hora. Tá? Só que daqui para cá, ele percorreu em 4 minutos, que foi o tempo lá que ele me disse na questão. Então, ó, a minha variação do tempo foi 4 minutos. Tá? Então, esses são os dados da minha questão. Beleza. E aí, agora? Eu quero mostrar que, em pelo menos algum momento, durante esses 4 minutos, ele ultrapassou a velocidade de 55 km por hora. Como é que eu faço? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu quero calcular qual foi a velocidade média durante esse percurso. Porque se a velocidade média desse carro foi maior que 55, o que o teorema do valor médio me garante? Que em pelo menos algum momento a velocidade instantânea foi igual à velocidade média. Então, se a velocidade média já é maior que o limite, então em pelo menos algum momento ele ultrapassou esse limite. Estão entendendo? Então, vamos calcular primeiro a velocidade média para esse percurso aí. Vamos lá. Eu estou interessado agora na velocidade média. Como é que eu calculo a velocidade média? O que eu faço? Velocidade média, escrever assim, é ΔX sobre ΔT. É muito importante que eu diga qual é o intervalo que eu estou considerando. Ó, porque meu ΔT é 4 minutos, né? Então, vamos considerar bem aqui o instante t igual a 0.
t igual a 0. Então, digamos que aqui é o 0. Então, daqui para cá eu tenho 4 minutos. Então, meu intervalo de tempo é de 0 até 4 minutos. Só que tem um problema. Porque aqui eu tenho minuto, né? E aqui as minhas velocidades estão em quilômetro por hora. Então, é muito importante que eu passe isso aqui para hora. Então, vamos lá. 4 minutos equivale a quantas horas? A quanto de uma hora, né? Vamos lá. Eu quero transformar isso aqui para hora. Isso aqui está em minuto. O que é que eu faço, gente? Olha só. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 hora. Eu não quero que aqui fique hora, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 hora. Só que eu quero sumir com esse minuto aqui. Quero sumir com ele, mas não tem problema. Porque eu sei que 1 hora equivale a quantos minutos? 60. Então eu vou apagar aqui, ó, e vou colocar 60 minutos. Perceba que quando eu faço isso, eu não estou mudando em nada, porque no final eu estou multiplicando por cima e por baixo por 1 hora. Só que aqui eu transformei 1 hora para 60 minutos. E agora eu vou cortar esse minuto com esse minuto, e aqui vai ficar 4 sobre 60 horas. Então, meu ΔT vai ser 4 sobre 60 horas. Só que 4 sobre 60, né? Eu posso simplificar isso daqui. E no final vai ficar 1 sobre 15 horas. Então, quem é meu intervalo de tempo? O meu t, ele está entre 0 e 1 sobre 15. Este é o meu intervalo de tempo. Tá? Ok. Por que eu quero saber isso daqui, né? Porque na hora que eu for calcular aqui a minha velocidade média, eu tenho que saber qual é o intervalo que eu estou calculando. Porque não dá para você calcular a velocidade média se você não tem um intervalo. Então, aqui ó, vai ser ΔX vai ser, nesse caso, a posição dele aqui, que eu sei que é 5 km. Aqui eu nem preciso colocar, porque o ΔX todo eu já sei que é 5 km. Né? Daqui para cá ele percorreu 5. Então, eu vou ter aqui ΔX igual a 5, dividido por ΔT. Quem é ΔT? 1 sobre 15 menos 0. 1 sobre 15 menos 0. Isso aqui é a velocidade média. É ΔX sobre ΔT. Quanto foi ΔX, o deslocamento daqui para cá? 5 km. Ele deslocou 5 km em 4 minutos. Só que 4 minutos é 1 sobre 15 de hora. Então, ele deslocou 5 km em 1 sobre 15 de hora. Isso aqui dá... Aqui é 0, né? Então, isso aqui sai. Vai ficar 5 dividido por 1 sobre 15. Então, esse 15 passa para cá multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes 15. Então, ó. Aqui é 0. Isso aqui vai dar 5 vezes 15, que vai dar 75 km por hora. Olha só. A velocidade média desse caminhão, desse carro, na verdade, desculpa, foi de 75 km por hora. Como é que eu fiz isso? Usei a fórmula da física básica. Velocidade média de deslocamento sobre intervalo de tempo. Ele deslocou 5 km em 1 sobre 15 horas. Isso aqui deu 75 km por hora. Tá, mas o fato dele ter essa velocidade média, quer dizer que em algum momento ele atingiu essa velocidade instantaneamente? Sim ou não? Sim, mas como é que eu sei? Pelo teorema do valor médio. Muito bem. Aí eu coloco assim, ó. Como a função posição é contínua nesse intervalo fechado, que é de 0 a 1 sobre 15, e derivável nesse mesmo intervalo, só que aberto, o que eu posso concluir? Então, pelo TVM, ou seja, teorema do valor médio, existe um tempo que eu vou chamar de T1, que pertence a esse intervalo aí, aberto, que é de 0 até 1 sobre 15, tal que, o que acontece? Tal que a derivada da posição nesse intervalo é igual
a x, ou melhor, é igual a ΔX sobre ΔT. Só que o que é a derivada da posição em relação ao tempo? Velocidade instantânea. Então, isso aqui significa que nesse tempo aqui, ó, a velocidade instantânea, ou melhor, a velocidade instantânea, melhor escrever mais para cá, que isso aqui não tem mais espaço. Deixa eu escrever aqui, só falta concluir isso daí. Então, ó, dizer que a derivada da posição em relação ao tempo é igual a ΔX sobre ΔT, só que isso aqui é velocidade instantânea, e isso aqui é velocidade média. Então, nesse tempo aqui, T1, que está nesse intervalo, a velocidade instantânea, V, de T1, foi igual à velocidade média. Ou seja, o problema pode até enganar você, mas matematicamente você provou o contrário. Como assim? Lembra que na questão, esse carro, ele passou por esse carro aqui a quanto? 55 por hora, não foi? E passou por esse a quanto? A 50. Então, o problema está te levando para o erro. Ele quer que tu pense o quê? Que em nenhum momento daqui para cá ele ultrapassou 55. Porque se aqui ele chegou a 55 e aqui ele estava com 50, ele quer que tu pense o quê? Que daqui para cá ele só diminuiu, né? De 55 para 50. Mas não foi isso que aconteceu. Porque na hora que você calcula a velocidade média, como esse carro ele percorreu 5 km em 4 minutos, que é 1 sobre 15 de hora, então a velocidade média dele foi de 75 km por hora. Quer dizer que em algum momento, pelo teorema do valor médio, para esse intervalo, a velocidade instantânea foi igual à velocidade média. Ou seja, esse carro com certeza atingiu em algum momento esta velocidade aqui durante esse percurso, tá? Pelo teorema do valor médio. Então a gente estava na dúvida se ele ia ultrapassar 55, na verdade ele ultrapassou 60, ele ultrapassou 70, ele chegou a 75 km por hora. Ele chegou numa velocidade muito maior do que a gente imaginava. Entendeu? Gostaram? Tá? Só passe uma mais fácil aí, calma. Porque essas aqui que são mais, né, desafiantes, são mais legais, são mais interessantes. Mas tá, então, gente, com isso a gente vai encerrar esse assunto, né? Vamos agora para o próximo assunto. Ah, só que antes, eu quero mostrar pelo menos 2 corolários, né, 2 resultados também importantes nesse teorema. O primeiro é o seguinte, olha só. Se você tem uma função que a derivada dela é zero, para todo intervalo, olha só, se a derivada de uma função é zero em todo o intervalo, então nesse intervalo a função é constante. Deu para entender? Se em todos os pontos de um intervalo a derivada é zero, quer dizer que essa função é constante. Certo ou errado? Pensa bem. Se em todos os pontos de um intervalo aberto o coeficiente angular é paralelo, a reta tangente é paralela ao eixo x, é porque aqui você só tem uma função constante. Você tem uma reta aqui paralela ao eixo x. É isso que acontece. É isso que diz esse corolário. Segundo, olha só. Se f', se a derivada de duas funções é igual, quer dizer que as funções são iguais? Sim ou não? Se tu tem, ó, vamos pensar aqui, que essa aqui é interessante. Se tu tem duas funções, a derivada delas é igual. Eu te afirmo isso aqui, ó. A derivada de f, com certeza, eu estou te falando que é a derivada da g. É igual, as derivadas são iguais. Isso significa que isto implica que as funções também são iguais? Sim ou não? A resposta é não. E um contra-exemplo bem simples, né? Por exemplo, pega essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. E pega a função g de x é igual a x quadrado mais 5. Essa função é igual a essa? Sim ou não? Não. Mas a derivada dessa, quanto é? 2x. E a derivada dessa? 2x. A derivada delas é igual, mas elas não são iguais. Tá? Então, o fato de duas derivadas serem iguais, as derivadas serem iguais, isso não implica, não significa que as funções têm que ser exatamente as mesmas. Porém, você pode afirmar que elas são iguais a menos de uma constante. É isso que diz o corolário. Ó. Se você tem que a derivada de f é igual à derivada da g, em todo o intervalo aberto a b, então f menos g é constante.
Isto é, f de x é igual a g de x mais c. Então, elas são iguais a menos de uma constante. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei para vocês duas funções, tal que a única diferença entre elas era o quê? Era a constante. Então, posso dizer que elas são iguais a menos de uma constante. Posso dizer também que se eu subtrair f menos g, vai dar uma constante. Né? Ó, se eu pegar f menos g, o x² vai cortar com o x². Isso aqui vai dar uma constante. Então, é isso que eu estou falando. Então, eu posso até não afirmar que elas são iguais, mas eu posso afirmar que elas são iguais a menos de uma constante. Tá? É isso que diz o corolário aqui. Pronto, agora sim. Agora a gente encerra esse assunto e vamos passar para outro assunto que é muito importante também. Que é esse daí, crescimento e decrescimento, teste da primeira derivada. Provavelmente a gente não vai chegar em teste da primeira derivada, mas só de vocês entenderem crescimento e decrescimento já é muito importante. Então, vamos lá. Gente, primeira coisa, vamos definir algumas coisas aqui, né? Olha só. Então, eu digo o seguinte, se você tem uma função, tal que nessa função, ó, se você pega dois pontos no domínio diferentes, tal que x2 é menor que x1, e para esses pontos, f de x1 é menor ou igual que f de x2, então você pode afirmar que essa função é não decrescente. Então, olha só. Se você pega dois pontos no domínio, tal que x2 é maior que x1, e a imagem delas, f de x1 é menor ou igual que f de x2, então essa função é não decrescente. Ou melhor, você vai chamar uma função de não decrescente quando isso aqui acontecer. Uma função é crescente, olha lá, uma função é crescente se, quando você pega dois pontos no domínio, tal que x2 é maior que x1, então, com certeza, a imagem de x2 vai ser maior que a imagem de x1. Então, por uma função ser crescente, o que acontece? Você pega dois pontos no intervalo, lá no domínio, a imagem do maior tem que ser maior que a imagem do menor. Por exemplo, deixa eu fazer aqui. Deixa eu colocar aqui alguns exemplos que aí fica mais fácil para a gente entender. Você consegue me dizer uma função crescente aí? Um exemplo de uma função crescente? Ela só cresce. Qual? 5x mais 6. Tudo bem. Vamos lá. 5x mais 6. O gráfico dessa função vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Quando x é 0, ele é 6, ele é uma reta crescente. Isso daqui. Essa função, ela é crescente. Você percebe? Mas o que é uma função crescente, gente? Uma função crescente é o seguinte, toda vez que você pega dois pontos diferentes, por exemplo, pega esse x1 e esse x2. Se a tua função é crescente, quer dizer que a imagem desse vai ser maior que a imagem desse. Ó, pode perceber. Se você pegar a imagem desse, ó, vai dar bem aqui. E se você pegar a imagem desse, vai dar bem aqui. Então, se a função é crescente, isso aqui acontece. Por uma função ser decrescente, tem que acontecer o contrário, né? Se você pega um ponto aqui que é maior que esse, a imagem desse vai ser menor que a imagem desse. Por exemplo, pega uma reta decrescente. Não precisa ser uma reta, né? Pega um negócio assim, por exemplo. Pronto. Essa função aí qualquer. Pega dois pontos diferentes aqui, ó. Pega esse ponto x1 e pega esse ponto aqui x2. x2 é maior que x1. Só que a imagem de x2, ó, é bem aqui. E a imagem de x1 é bem aqui. Então, apesar de x2 ser maior que x1, mas a imagem de x2 é menor que a imagem de x1. Isso aqui caracteriza uma função decrescente. Tá? E o que seria uma função não decrescente? É uma função que nunca vai acontecer isso daqui. Por exemplo, colocar assim, ó. Uma função não decrescente seria mais ou menos isso aqui. Ó. Por exemplo, se você pega esse intervalo aqui, ó, x1 e x2, perceba que x2 é maior que x1. E a imagem de x2 é maior que a imagem de x1. Então, nesse intervalo aqui, ela é crescente. Aqui também. E nesse daqui, ela cresce? Não, mas ela também não decresce. Né? Então, ó, nesse caso aqui, se for considerar todos os pontos, essa função aqui é exemplo de uma função não decrescente. Por que eu não digo logo que ela é crescente? Porque em alguns pontos ela se mantém constante. Deu para entender? Então, ó,
Isso daqui seria o exemplo de uma função o quê? Vamos lá. Isso aqui seria uma função o quê? Uma função não crescente. Né? Ó, por exemplo, se você pega esse intervalo aqui, nesse intervalo ela é decrescente, nesse intervalo ela é decrescente, mas aqui ela é constante. Então ela é não crescente, não tem nenhum intervalo aqui em que ela cresce. Tá? Então isso daqui é não crescente. Ok? É basicamente isso. Então é isso que eu estou falando aqui ó, no slide para vocês. Então f vai ser não decrescente se isso aqui implica isso daqui, f vai ser crescente se quando você pega x2 maior que x1, a imagem de x2 vai ser maior que a imagem de x1, e assim por diante. Então, alguns exemplos. Ó. Olha esse exemplo aqui. Isso aí é uma função não decrescente. Perceba, ó, por exemplo, daqui para cá ela cresceu, tudo bem, mas daqui para cá ela se manteve constante. E em nenhum momento ela decresceu. Então, ela é não decrescente. Essa daqui, ó, isso aqui é crescente. Qualquer ponto que você pegar aqui, o maior vai ter a imagem maior do que o menor. Isso daqui é uma função não crescente. Ó. Aqui ela decresce, mas aqui ela se mantém constante. Por fim, isso aqui é uma função decrescente, ó, menos x ao cubo. Para qualquer dois pontos que você pegar aqui diferente, a imagem do maior vai ser menor que a imagem do menor. Tá? Então, f de x2 vai ser menor que f de x1. Mesmo x2 sendo maior que x1. E olha esse caso aqui, gente. Função x ao quadrado mais meio. Nesse caso, ela é o quê? Ela é crescente? A função de quadrado é crescente? No geral, que eu estou falando. Ela é crescente? No geral? Não, porque para ela ser crescente, ela sempre tem que estar crescendo. Ó. E daqui para cá, ela é o quê? Ela está decrescendo. Então, ela não é crescente, no geral. Ela não é decrescente. Ela não é não decrescente nem não crescente. O que ela é? Ela é uma daquelas definições. Nesse caso aqui, essa função, o intervalo dela é decrescente. Ó, nesse intervalo aqui, ela é decrescente. Só que neste intervalo aqui, ela é crescente. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que mesmo que uma função ela não cresça, digamos, a vida toda dela, o intervalo todo dela, ou não decresça o intervalo todo, o domínio todo dela, mas ainda assim, ela pode ter pontos em que ela cresce e em outros pontos em que ela decresce. Então, é isso que me interessa, é isso que nos interessa agora. Eu te dou uma função e eu quero saber, para essa função, quais intervalos ela cresce e quais intervalos ela decresce. Esse que vai ser o nosso objetivo agora. Tá? Para isso, a gente vai usar alguns teoremas aqui. Ó, então, esse teorema aí é um dos principais da aula de hoje. Olha o que ele diz, gente. Se você tem uma função contínua em intervalo, que ela é diferenciável nesse intervalo, olha só. Se a derivada da função é positiva em um intervalo, então nesse intervalo a função cresce. Se a derivada da função é negativa em um intervalo, então é porque nesse intervalo a função está decrescendo. Gente, o que é derivada? É taxa de variação, certo? Se a taxa de variação é positiva, quer dizer que a sua função está, a imagem dela está crescendo. Se a taxa de variação é negativa, quer dizer que a sua função ela está decrescendo. Então é isso que diz esse teorema. Se a derivada é positiva, ela cresce em todo o intervalo. Se a derivada é negativa nesse intervalo, é porque nesse intervalo a função decresce. Ok? Isso vocês não podem esquecer. Tá? Então, se for para tirar uma coisa da aula de hoje, principalmente tire esse teorema aí. Então, saiba que se a derivada de uma função é positiva em um intervalo, nesse intervalo a função cresce. Se a derivada da função é negativa em um intervalo, é porque nesse intervalo a função decresce. Não esqueçam isso jamais. Por que não esqueçam? Porque vocês vão usar isso hoje, vocês vão usar isso na aula que vem e na outra aula também da semana que vem. Tá? Então, não esqueça, por favor, eu estou avisando você, não esqueça. Tá? Vamos lá. Vamos aplicar esse teorema aí, olha só. Determine o intervalo de crescimento ou decrescimento dessa função. A função é x ao quadrado. Então, vamos lá. Eu te dou uma função x quadrado, eu quero saber em qual intervalo ela é crescente e em qual intervalo ela é decrescente. Para isso, eu vou usar esse teorema que eu acabei de aprender aí da derivada, né? Eu vou relacionar a derivada de uma função com os intervalos de crescimento e decrescimento. Não tem muito mistério, tá, gente? Essa parte aí. Você só vai derivar mesmo e fazer o estudo do sinal. Para quem lembra de estudo do sinal,
lá no ensino médio, né, você vai precisar muito agora. Para quem não lembra, tente revisar e tente correr atrás. Você vai precisar muito agora de estudo de sinal de uma função. Então vamos lá. A função é essa daqui, ó, f de x igual a x quadrado. Eu quero saber em quais intervalos ela é crescente e quais intervalos ela é decrescente. O que é que eu faço? Eu vou estudar a derivada dela, a função derivada. Então, a primeira coisa que eu faço é derivar. Tá? Então, aqui, ó, se f de x é x quadrado, então a derivada de f é o que, gente? É 2x. Agora, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é derivar. O segundo passo é fazer o estudo do sinal para a minha função derivada. Tá? Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó, estudo do sinal, estudo do sinal. Só que eu vou estudar o sinal, não é da função, é da função derivada dela. Tá? Então, estudo o sinal de f'. Vocês lembram como é que eu estudo o sinal de uma função? Você pode igualar a zero, ver quais são as raízes dela e ver como é que ela se comporta, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou igualar a minha derivada, que é 2x, eu vou igualar a zero. Então, eu quero achar a raiz dela. Tá? Nesse caso, qual é a raiz dela? X igual a zero. Então, ó, eu vou colocar aqui um diagramazinho, ó, f', eu vou marcar aqui, ó, isso aqui é o meu domínio, né, os reais. Eu vou marcar o ponto x0, que é bem aqui, ó, x0. Tá? x0 aqui, ó, é onde a minha função é zero. A minha derivada é a função 2x. Como é que é a função 2x? É um polinômio do primeiro grau, né? Como é o gráfico de polinômio do primeiro grau? É uma reta. Nesse caso, é uma reta crescente ou decrescente? Crescente. Então, essa derivada aqui, o gráfico dela é uma reta crescente que corta em zero. Então, ela é como se fosse assim, ó, o gráfico da minha função. Ou seja, ela é uma reta crescente que passa pelo ponto zero, corta aqui o ponto zero. Então, antes de zero, a minha derivada é o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Então, coloca aqui, ó, negativo. E depois de zero, a minha derivada é o quê? Positiva ou negativa? Positiva. Então, ó, aqui embaixo agora, eu vou colocar a minha função. Isso aqui é derivada, isso aqui é a função. Eu vou fazer o mesmo diagramazinho aqui, ó. E eu vou marcar aqui o meu ponto zero. Então, olha só, gente. Isso aqui é a derivada, isso aqui é a função. Antes de zero, a derivada é negativa. Ora, se a derivada é negativa para esse intervalo, então é porque para esse mesmo intervalo, a função é o quê? A função pode ser positiva ou negativa, mas eu quero falar de crescimento e decrescimento. Então, se para esse intervalo aqui, a minha derivada é negativa, quer dizer que para esse mesmo intervalo, a minha função é o quê? Decrescente. Então, ó, eu vou analisar o sinal da minha derivada e o sinal dela vai me dizer se a minha função cresce ou decresce. Então, para esse intervalo aqui, a minha função é decrescente. Aí eu vou representar com uma setinha para baixo. Tá bom? De zero em diante, a minha derivada é positiva. Quer dizer que zero em diante, a minha função é o quê? Crescente. Então, presta atenção. Eu não estou relacionando o sinal dessa com o sinal dessa. Não estou relacionando isso. Então, não é porque a derivada é negativa daqui para cá que a minha função também vai ser negativa. Não é isso. Inclusive, essa função aqui ela é sempre positiva. Né? Ela só é zero em zero mesmo, o resto ela é positiva. O que é que eu estou relacionando? Estou relacionando o sinal da minha derivada com o fato da minha função crescer ou decrescer. É isso que eu estou relacionando. Tá? Então, não vão se confundir. Então, eu sei, pelo teorema, que quando a minha derivada é negativa, é porque nesse intervalo a minha função decresce. E se a minha derivada é positiva em um intervalo, é porque nesse intervalo a minha função cresce. Então, pronto. Achei os intervalos de decrescimento e crescimento. Então, qual é a minha conclusão aqui? Ó? Eu vou escrever. Logo, vou escrever assim. F, né, que é a minha função, cresce em... Qual é o intervalo que ela cresce? Ela cresce de zero em diante, né? Então, eu vou colocar assim, que ela cresce de zero até mais infinito. Eu não vou colocar zero fechado, não teria problema, mas não vou colocar zero fechado só porque o zero, na verdade, é um ponto de transição. Ela decresce, depois ela vai crescer. Tá? Vou deixar zero aberto aqui. Então, f cresce nesse intervalo aqui e decresce
Em qual intervalo ela decresce? Ela decresce daqui para cá, ó, de menos infinito até zero. Então ela decresce em menos infinito até zero. Pronto, acabou. Porque é verdade, né, gente? Porque olha, qual é a função que eu estou estudando desde o início? Não é a x²? Como é o gráfico dela, da x²? É uma parábola com cavidade para cima, que corta o zero, né? Ela é assim, ó. Então tá aqui, ó. Daqui para cá, o que acontece? Ela está decrescendo. Então, de menos infinito até zero, ela decresce. De zero até mais infinito, ela cresce. Ok? E é isso. Agora é só aplicar. Vamos resolver outro exercício, mais outro, mais outro, mas a ideia é sempre a mesma. Você deriva, estuda o sinal da função e depois usa aquele teorema lá para dizer onde cresce e onde decresce. Tá, olha só. Determine o intervalo de crescimento e ou decrescimento da função x ao cubo. Então, vamos lá. Essa aí vai ser interessante. Então, eu quero ver em qual intervalo essa função cresce e em qual intervalo essa função decresce. Função cúbica. Então, eu tenho aqui, ó, f de x. Isso aqui é o exemplo 2, né? Deixa eu colocar assim. Isso aqui já é outro exemplo. É o segundo exemplo. Então, meu exemplo aqui, ó, é f de x igual a x ao cubo. Então, gente, primeiro passo, vou derivar minha função. A derivada dessa função aqui, quem é? Qual é a derivada de x ao cubo? 3x². Esse é o primeiro passo. O segundo passo agora é estudar o sinal de quem? Da minha derivada. Vou estudar o sinal para essa função aqui. Então, ó, vou colocar assim, estudo. Aqui eu estou fazendo devagar, mas depois a gente vai acelerar mais um pouco. Estudo o sinal de f'. Então, vamos lá. Gente, só que f', ó, vamos fazer isso aqui bem rápido, né? Isso aqui é uma parábola com cavidade para cima. Ela assume valores negativos, essa função aí. O que vocês acham? 3x² assume valor negativo? Não, porque x² é sempre positivo, né? E 3 é sempre positivo, x no máximo vai ser zero, no mínimo vai ser zero aqui, mas nunca vai ser negativo. Então, ó, tanto que o gráfico dela, dessa função aqui, 3x², é assim, né? É assim. Tá? Então, o que eu faço? Ela tem raiz? Tem. Qual é a raiz dela? X igual a zero. Então, vou colocar aqui, ó, x igual a zero. Se você quisesse, você poderia resolver isso daqui usando Bhaskara. Então, você ia usar delta igual a b² menos não sei o quê. Só que o delta ia dar zero. O que significa o delta ser zero? Significa que a sua função ela toca o eixo x apenas uma vez. E nesse caso ia ser em zero. Então, a sua função ia acontecer isso aqui com ela. Ó. Ela ia ser assim. Assim que é a sua função. Então, por Bhaskara, você resolveria isso com mais tranquilidade. Olha, mas se a tua função é assim, a tua função derivada, então antes de zero, qual é o sinal dela? Positiva. Antes de zero, ela é positiva aqui, ó. E depois de zero, ela é o quê? Positiva também. Aqui eu vou deixar tracejado, né? Que aqui é só isso aqui é o diagrama. Tô só dando uma ideia de como é o gráfico da minha função. Tá? Beleza. Então isso aqui é o sinal da minha função derivada. Então a minha derivada ela é positiva daqui para cá e positiva daqui para cá. Ela só é zero em zero. Então, o que eu posso concluir, gente? Vamos lá. Então, para minha função, eu vou marcar o ponto zero. Se daqui para cá a minha derivada é positiva, quer dizer que daqui para cá a minha função é o quê? Ela é crescente. Então, coloca assim. Se daqui para cá a minha derivada é positiva, é porque daqui para cá a minha função é o quê? Ela é crescente. Então, perceba que nesse caso aqui, o zero, ele não é um ponto de transição. Porque antes dele a função cresce, depois dele a função também cresce. Então, na verdade, ela vai crescer para todos os reais. Tá? Então, ó, qual é a minha conclusão aqui? Logo, f é crescente em R. Ou seja, para todo x real, f vai ser crescente. Para todo intervalo lá, aqui, você vai ter uma função crescente. Você só vai ter intervalos crescentes. O que é verdade, porque como é o gráfico dessa função x ao cubo?
O gráfico da função x ao cubo é assim, ó. Assim e assim. Então perceba, ó, que ela apenas, ó, cresce do início ao fim dela. Tá? É isso. Próximo exemplo. Professor, isso aí está muito fácil. Vamos resolver um mais legal agora. Tem esse daí, ó. Determina o intervalo de crescimento e decrescimento para essa função. 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos resolver isso daí. Vou só anotar aqui. Esse aqui é o exemplo 3. Então, a minha função agora é esse daqui. F de x é igual a 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5. Eu quero saber em quais intervalos a função cresce e qual decresce. Primeiro passo qual é? Derivar. Então, eu vou derivar essa minha função. Isso aqui é um polinômio, né? Então, ó, derivando isso daqui, isso aqui vai dar 12x ao cubo, tá? Esse 4 desce, multiplica com 3. Aqui vai ficar menos 12x ao quadrado, esse 3 desce, multiplica com 4. Aqui eu vou ter menos 24x, esse 2 desce, e aqui, derivado de 5 é 0. Agora eu vou fazer estudo do sinal. Estudo do sinal. Tá, para eu fazer estudo do sinal dessa função aí, o que é que eu vou fazer, gente? Vamos lá. Eu vou primeiro igualar isso aqui a 0. Tá? Vou igualar isso aqui a 0. Então vai ficar assim, ó. F', que é igual a 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 24x, eu vou igualar isso aqui a 0. Aqui eu posso colocar 12x em evidência. Eu tenho 12x aqui, eu tenho 12x aqui, eu tenho 12x aqui. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar 12x em evidência. Aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar menos x e aqui vai ficar menos 2. Igual a 0. Tá? Na verdade, nem precisaria igualar a 0 agora, né? Porque daqui eu já poderia colocar assim. Tá? Então, f' de x, eu vou escrever assim primeiro. Tanto faz, pode igualar a 0 agora ou depois, mas... Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar essa minha função derivada e vou colocar o 12x em evidência. Então, na verdade, essa minha função derivada é a multiplicação dessa função com essa função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar separadamente esta função aqui e essa. E depois eu vou multiplicar o sinal de ambas, para poder chegar na minha função derivada. Tá? Então, essa daqui é bem fácil. Ó. Eu tenho uma função 12x. Qual é a raiz dela? Só dessa função aqui. É 0. E ela é o quê? Ela é uma reta crescente. Então, aqui está fácil. Agora, aqui, eu quero analisar essa função aqui. Então, vamos lá. Eu vou igualar x ao quadrado menos x menos 2 a 0. Então, eu quero achar, a primeira coisa que eu quero achar são as raízes dessa função aqui. Aí, aqui, mais uma vez, você pode usar Bhaskara, você pode usar o que você quiser, mas eu vou usar logo a técnica do chute. Tá? Que também é muito útil a técnica do chute, né? Qual é a técnica do chute? Você olha aqui, ela parece ser bem simples, então eu vou chutar aqui algum valor, vou ver se resolve. Por exemplo, se x igual a 2, você vai ter, ó, 2 à quarta menos 2 menos 2. X igual a 2 resolve, certo? Aí você ia tentar 1. 1 não resolve, mas será que menos 1 resolve? Menos 1 resolve, tá? Menos 1 aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, vai ficar 1. Aqui vai ficar menos 1 com menos 1 vai ficar mais 1. 1 mais 1 é 2. 2 menos 2 é 0. Você também pode pensar, né, no número, que quando você multiplica vai dar isso daqui, quando você soma vai dar menos isso daqui. E aí você também vai achar 2 e menos 1. Tá? Então tem várias técnicas para você encontrar as raízes. Tá? Aqui eu estou usando o mais rápido, porque não é o foco agora. Tá? Mas quando você vai resolver isso aqui, seja por Bhaskara, seja pela arquimédia de produto e soma, você vai achar as raízes x1 igual a menos 1 e x2 igual a 2. Então essas aqui são as raízes para essa minha equação aqui. Tá? Então olha só, eu vou escrever essa minha equação bem aqui. X ao quadrado menos x menos 2.
e eu vou fazer um diagrama para ela. No diagrama, eu vou marcar as raízes menos 1 e 2. Então, eu vou marcar aqui menos 1 e vou marcar o 2 bem aqui. Tá? Gente, isso aqui é segundo grau, né? Isso aqui é o quê? Como é o gráfico dela? Qual é o desenho dela de segundo grau? Uma parábola, né? Com cavidade para cima ou para baixo? Para cima. Então, isso daqui é uma parábola com cavidade para cima que passa por esses dois pontos aqui que são as raízes. Não é verdade? Então, se eu fosse desenhar o gráfico dela, ia ser assim, ó. Ia ser uma parábola. Assim. Então, antes de menos 1, essa função aqui é positiva ou negativa? Positiva. Entre menos 1 e 2, perceba que a minha função ela está abaixo do eixo x. Então, a imagem dela é positiva ou negativa? Negativa. E depois de 2? Positiva. Então, aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Tá bom? Então, ó, isso aqui é o sinal para essa minha função aqui, x² menos x menos 2. Só que a minha derivada não é essa função aqui. A minha derivada é quem? A minha derivada é essa função vezes essa daqui, ó, 12x. Então, eu vou colocar aqui embaixo o diagrama para a minha função 12x. 12x. Só que 12x é bem mais rápido, né? Porque 12x é 0 em 0. Né? Se x é 0, ela zera. Isso aqui é uma reta crescente. Então, o gráfico dela vai ser mais ou menos assim, ó. Então, antes de 0, ela vai ser o quê? Negativa. Então, aqui vai ser negativo. Depois de 0, ela vai ser o quê? Positiva. Então, aqui é positivo, aqui é positivo. Então, pronto, ó. Eu estudei o sinal para essa função aqui e estudei o sinal para essa função aqui. E coloquei no diagrama aqui, ó. Um diagrama embaixo do outro. Quem é a minha derivada? A derivada é o produto, é a multiplicação dessa função com essa função. Então, ó, vou colocar bem aqui embaixo o diagrama para a minha derivada. Aí, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou marcar os pontos principais, que é menos 1, 0 e 2. Então, ó, eu vou marcar o menos 1, eu vou marcar aqui o 0, e eu vou marcar bem aqui, ó, o ponto 2. Então, já que a minha derivada é o produto dessa com essa, então eu vou estudar o sinal pela multiplicação dos sinais. Então, por exemplo, ó, antes de menos 1, essa função aqui é positiva, só que essa é negativa. E a derivada é o produto dessa com essa. Então, antes de menos 1, a minha derivada vai ser positiva ou negativa? Negativa. Então, ó, mais com menos, aqui vai dar menos. Agora, entre menos 1 e 0, as duas são negativas. Menos com menos vai dar mais. Entre 0 e 2, essa é negativa e essa é positiva. Então, a derivada vai ser negativa. Menos com mais dá menos. E aqui, ó, daqui para cá, todo mundo é positivo. Então, positivo com positivo vai dar positivo. Então, isso aqui é o estudo do sinal para a minha derivada. Eu tive que estudar o sinal dessa e depois multiplicar. Ok? Beleza. Agora que eu tenho o sinal da minha derivada, eu posso usar lá a minha função para saber onde ela cresce e onde ela decresce. Então, eu vou colocar aqui embaixo o diagrama para a minha função f. Então, mais uma vez, eu vou marcar os pontos principais, que é menos 1, o ponto 0 e o ponto 2. Ora, de menos infinito até menos 1 e de 0 até 2, a minha derivada é negativa. Quer dizer que nesses intervalos aqui, a minha função é o quê? Decrescente. Então, ó, nesse intervalo aqui ela decresce e nesse intervalo aqui ela decresce. E nesse daqui, a derivada é positiva. Quer dizer que nesses intervalos, a minha função é o quê? Ela é crescente. Então, aqui ela cresce e aqui ela cresce. E pronto. Então, esses são os intervalos de crescimento e decrescimento para a minha função f. Então, perceba, ó, ela decresce, depois ela cresce, depois ela decresce de novo, depois ela cresce de novo. Tá? Então, vamos escrever agora o que a gente obteve aqui. Então, vamos lá. Então, a resposta vai ter que ficar aqui nesse quadro, que não deu mais espaço para ali. Então, vamos lá, gente. Então, logo, né? Qual é a minha resposta? Logo, f cresce em... Aí, qual é o intervalo que ela cresce? Ela cresce de menos 1 a 0, união com intervalo de 2 até mais infinito. E
decresce em... Qual é o intervalo que ela decresce? Ela decresce de menos infinito até menos 1, união com 0 até 2. Tá? É isso mesmo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, olha só. A minha função, ela decresce, tá aqui, de menos infinito até menos 1, unido com 0 até 2. E ela cresce no intervalo de menos 1 até 0, unido com o intervalo de 2 até mais infinito. Foi isso que eu escrevi, né? Cresce, menos 1 até 0, 2 até mais infinito. Tá, beleza. Deu para entender, gente? Então, não é difícil, né? Primeiro passo, deriva. Segundo passo, estudo o sinal. Terceiro passo, usa o teorema para dizer, olha, onde a derivada é negativa, a função decresce. Onde a derivada é positiva, a função cresce. Ok? Tá, e nosso tempo já está bem curto, né? Ah, tá. Então, deixa eu pelo menos mostrar aqui o gráfico da minha função, ó. Perceba aqui, ó. Essa que é a minha função. Então, de menos infinito até menos 1, ó, a minha função decresce, que foi o que a gente colocou lá. De menos 1 até 0, a minha função cresce, que foi o que a gente colocou aqui. De 0 até 2, a minha função decresce. E de 2 até mais infinito, a minha função cresce. Tudo que a gente achou aqui. Gente, só para a gente encerrar, vou pelo menos começar essa daqui, ó. Olha para essa função aí, ó. 2 cosseno mais cosseno ao quadrado, nesse intervalo de 0 até 2π. Eu vou começar, vocês terminam em casa. Então, o professor Marcelo, na aula que vem, ele já começa com essa questão aí com vocês. Então, ó, a minha função agora, f de x, vai ser 2 cosseno mais cosseno ao quadrado. Só que o meu intervalo que eu estou considerando agora, ó, é só esse intervalo aqui. É de 0 até 2π. Então, é como se fosse só uma volta ali na minha circunferência. Eu quero saber, para esse intervalo aqui, onde é que a função cresce e onde é que a função decresce. O que eu faço? Mesma coisa. Eu vou derivar primeiro. Então, eu vou derivar essa função. Na hora que eu derivo essa função, gente, olha só. A derivada do cosseno quem é? Menos seno. Então, vai ficar menos 2 seno. Aqui, ó, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, né? Porque aqui eu tenho uma função composta. Então, eu vou derivar o ao quadrado. Então, vai ficar mais 2 vezes cosseno. Esse 2 cai, vai ficar 2 cosseno. Vezes a derivada do cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, pronto. Essa é a derivada para essa função aqui. Só que, ó, eu tenho menos 2 seno aqui e eu tenho menos 2 seno aqui. Então, eu vou colocar ele em evidência, ó. Eu tenho ele aqui e eu tenho ele aqui. Então, a minha função derivada, colocando menos 2 seno em evidência, aqui vai ficar 1, que não sobrou mais nada, e aqui vai ficar só o cosseno, ó. Vai ficar 1 mais cosseno de x. Então, a minha derivada é o produto desta função com esta função aqui. Só que, olha lá, acho que até dá tempo de encerrar isso daqui. Quando eu vou analisar o sinal de 1 mais cosseno, lembrando que o meu intervalo é só de 0 até 2π, tá, gente? Então, ó, vou marcar aqui, vou fazer o diagrama, vou marcar aqui de 0 até 2π. Pessoal, o cosseno está variando entre o quê e o quê? Menos 1 e 0. Então, tem como esse parênteses aqui ser negativo? O que vocês acham? Não, porque o menor valor que o cosseno chega é menos 1. Então, no mínimo, esse parênteses aqui vai ser quanto? Vai ser 0. E quando é que ele vai ser 0? Quando o cosseno for menos 1. De 0 até 2π, quando é que o cosseno é menos 1? Em π. Então, eu marco π bem aqui, ó. Em π, isso aqui vai dar 0, só que no resto, isso aqui vai ser, ó, positivo. Só esse parênteses aqui. E esse daqui, ó, menos 2 seno. Menos 2 seno de x. Eu marco aqui, ó. Eu vou marcar aqui 0, π e 2π. Gente, de 0 a π, eu estou no primeiro e no segundo quadrante, né? No primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo ou negativo? É positivo, só que aqui é menos 2 seno. Então, ele vai ser negativo. De π até 2π, o seno seria negativo. Só que aqui é menos 2 seno. Então, ele vai ser o quê? Vai ser positivo. Então, ó, a minha derivada de 0 até π vai ser mais com menos, vai ser menos. E de π até 2π vai ser mais com mais, vai ser mais.
Então, a minha função ela vai decrescer de 0 a π e vai crescer de π até 2π. Tá? Eu sei que foi muito rápido, mas na próxima aula eu peço para o professor Marcel já começar por aqui. Ó. Mas olha só o gráfico dela. Perceba ó, que a minha função ela decresce de 0 até π e ela cresce de π até 2π. Deu para entender, gente? Então, não se preocupe, isso aqui é uma função trigonométrica, mas calma. Segue os passos, deriva a função, estuda o sinal dela, vê se dá para você colocar alguém em evidência, principalmente se é uma função trigonométrica, e aí você vai usar raciocínio para dizer onde é positivo ou negativo e depois multiplica. E é basicamente isso. Deu para entender? Beleza, então a gente está encerrando por aqui. Obrigado por assistir a aula de hoje e até na aula que vem com o professor Marcel agora.